Boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Agradecer mais uma vez ao Sr. Rui por nos receber aqui na Chocolate House. Desta vez vamos falar de repórteres de guerra. Temos aqui Ana França, que escreveu um diário da Ucrânia, publicámos no ano passado, em fevereiro, não foi? E o Rui Pedro Antunes e o João Porfírio, ambos editores de um observador, um de fotografia e outro de política. Têm que adivinhar quem é quem. Agora eu perguntei se querias que eu pusesse o blazer. Para confundir ainda mais. Exato. Que fizeram uma investigação, que também estiveram na Ucrânia. Portanto, o tema foi repórteres de guerra, porque são jornalistas que estiveram recentemente na Ucrânia, ou melhor, já nesta guerra da Ucrânia, por várias vezes. Eu não sei se cruzaram, isso é uma questão que lhes vou pôr a seguir. O Rui Pedro Antunes e o João Porfírio fizeram esta investigação sobre os Wagner, sobre o grupo Wagner, que tem uma série que se divide em várias partes, nomeadamente tem 6 retratos. Uma pessoa que foi Wagner, uma pessoa que combateu os Wagner, outra que curou os Wagner, que curou Wagners, uma que fugiu, um caçador de Wagners. Portanto, estão aqui com o texto do Rui Pedro e fotografias do João Porfírio. E temos também a parte de quando há o acidente, quando cai o avião onde está o Prigozhin, eles estavam lá, já vão contar, e se calhar até foi isso que os despoltou para fazer este trabalho a seguir, de busca sobre quem são estas pessoas, de onde vieram, e nós vamos querer saber também o que é que lhes aconteceu, não é? O que é que temos pela frente. Portanto, eu se calhar ia começar pela Ana França, porque a Ana estava em Trieste quando no 24 de fevereiro, quando se deu a invasão. Portanto, eu queria que tu nos falasses um bocadinho da tua experiência na Ucrânia e nos contes coisas sobre o que é ser repórter de guerra, como é que vocês... Porque uma das coisas que a mim me fez confusão, e que eu lhes perguntei, no caso perguntei à Ana, mas como é que vocês se deslocam, como é que vocês falam a língua, como é que... Então fiquei a saber que há, para além do tradutor, há o fixer. Isso. E os fixers é uma rede de uma profissão que eu não sabia que existia, ignorância, mas que servem mesmo para andar convosco e vos levar aos sítios e fazer... Muitas vezes também são tradutores, penso Sim. eu. E, portanto, eu acho que muitas vezes o sucesso do vosso trabalho também deve ter a ver com a eles. qualidade do fixer, ou quem é o fixer. Mas pronto, vou passar e... Eu estou cética em relação a este microfone. Estás? Então, um bocadinho, se calhar vou só falar assim, é um bocadinho estranho, não é? Falo normalmente. Dá? Ok, não sei se vocês me ouvem, mas... Ouvimos. Então, eu estava em Trieste, sim, quando começou a guerra, porque estava de férias. Apesar de... A guerra na Ucrânia, nós agora pensamos que ela começou, ou que a invasão, e foi, obviamente, em fevereiro de 2022, mas o desenho, ou seja, o amontoar de tanques e tropas na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia tinha quase um ano. E então, eu no Expresso, antes de me enviarem para a Ucrânia, eu estava a acompanhar, falando com especialistas, se aquilo ia ou não ia acontecer. Então, ligava a especialistas do Carnegie Moscou, ou de Londres, ou de escolas, universidades com estudos de guerra, para perceber se ia ou não acontecer. E então, demorou... Os primeiros textos que eu escrevi sobre essa possibilidade foi em abril de 2021. E eu marquei as férias, porque, quer dizer, há um ano que não acontecia, também não ia acontecer, não é? E foi precisamente, eu tinha chegado a Trieste muito tarde, já vinda de Veneza de comboio. Chego a Trieste, vou para o hostel e pronto, estava ali umas páginas e fiquei com sono. E depois, por voltar, não sei, eram talvez 3 da manhã, 3h30,
O meu telefone, que estava debaixo da minha almofada, começa a vibrar imenso e todos os telefones do hostel, porque era uma camarata, os que não vibravam acendiam, estavam debaixo da almofada, e no chão, e a carregar, e eu tipo, ok, não sou só eu que tenho imensas notificações, porque sou jornalista e recebo aquelas updates de muitos jornais do mundo. Claramente, mesmo as pessoas que provavelmente não eram jornalistas estavam a receber alguma notificação e pensei que provavelmente, se calhar, seria alguma coisa que eu deveria prestar atenção. E tirei o telefone debaixo da almofada e a guerra da Ucrânia tinha começado. E eu pensei, bom, tive um ano para tirar férias e agora que supostamente devia estar na redação, porque nunca pensei em ir, nem sequer sabia se o Expresso tinha dinheiro para isso, ou se a guerra ia durar mais 2 dias, ou se iam entrar e sair. E pensei, pronto, ok, não estou a ajudar a redação. Infelizmente, já que tenho este conhecimento todo de um ano a escrever sobre isto, era fixe estar lá para ajudar os meus colegas. Mas, pá, e às 8 da manhã em Trieste, 6 da manhã, 6 e meia em Portugal, acho que é 2 horas de Trieste, não tenho certeza se é uma, se é 2. O diretor do jornal, João Pereira, ligou-me a perguntar se eu estava disponível para ir para a Ucrânia. Só que o espaço aéreo já tinha fechado. E então eu fui de autocarro para Varsóvia e demorei 16 horas de Trieste para Varsóvia. E depois o nosso fotógrafo, o Tiago Miranda, foi ter comigo e depois sim começámos a nossa viagem para a Ucrânia, que também não foi muito fácil porque já não havia aviões. Já não havia logo no dia, assim que houve o primeiro tanque a entrar por Kherson ou pela Bielorrússia, cortaram logo o espaço aéreo. Portanto, nenhum de nós, além, acho que a Irina e a Cândida estavam lá, mas porque tinham ido antes. Nenhum de nós, nem eu, nem o Porfírio, nem a Cátia, nós não entramos por ar. Aeroporto. Foi por terra. No meu caso de autocarro, e foi muito difícil encontrarmos um autocarro em Varsóvia que fosse para lá. Estavam todos a vir, as pessoas já estavam a começar a vir. E então eu e o Tiago Miranda ficámos talvez umas 8 ou 9 horas para na Polónia os autocarros começarem a ir. Não é muito comum, não é? As pessoas estão todas a sair da guerra, e até eles perceberem que havia quem quisesse voltar para combater. O primeiro autocarro onde nós fomos era só homens que iam combater. Pelo que nós conseguimos perceber, porque não é que as pessoas não temos a língua não é de todo similar, mas pelo que nós conseguimos perceber, o primeiro autocarro onde eu e o Tiago nos metemos era um autocarro de pessoas que eram só homens, portanto era um autocarro, pelo que eles nos disseram, fight, estavam todos a ver o Zelensky nos telemóveis, aquele primeiro discurso, e estavam a dizer que iam lutar. Essa foi a nossa entrada na Ucrânia, e aquilo é muito estranho, porque nós estamos numa fila em que ninguém está a ir para um país, óbvio, não é? Porque há uma guerra, e do outro lado são 30 km de fila para sair, o que quer dizer que as pessoas ficaram 25, 27, 28, 32 horas para conseguir sair do país. E então nós, na boa, sem ninguém à frente, a entrar no país, porque, não é? E do outro lado, a angústia de muita gente a querer sair, e durou ainda uns bons dias essas pessoas a conseguir escoar toda a gente para a Polónia. Nós tínhamos até, os portugueses, nós até tínhamos lembras daquele dia em que o Mené mandou um e-mail a dizer que se calhar Lviv ia ser atacado, e nós começámos a pensar em formas de sair de lá, porque as filas eram inacreditáveis e nós não íamos pôr-nos à frente de ninguém, portanto também os jornalistas teriam de ficar 30 horas naquela fila, talvez. Não sei se... Tu também foste... Sim, a minha ida para a Ucrânia também foi assim algo caricata, porque nós no dia 22 de fevereiro decidimos em reunião, 20 de fevereiro, decidimos em reunião no Observador que tínhamos que ir para a Ucrânia, e só não fomos mais cedo, no dia 24, só não fomos mais cedo por causa de uma questão legal de passaportes. Então nós já tínhamos voo para dia 24 de fevereiro, nós tínhamos voo às 6 da manhã para a Ucrânia, diretamente de Lisboa a Kiev, e acordámos às 4 da manhã prontos para ir para o aeroporto, e apercebemos quando acordámos que a guerra tinha começado há minutos. Já não havia avião. E entretanto, os diretores todos acordam de madrugada, e, exceto um dos diretores, não vou nomear quem, um dos diretores não acorda, e eu prometi a uma das diretoras, disse, eu prometo-te que ainda hoje entramos na Ucrânia e ainda hoje temos um artigo escrito sobre a Ucrânia e temos diretos na rádio da Ucrânia.
Assim foi, mudámos o nosso voo todo, liguei à secretária da redação, era 4h30 da manhã, mais ou menos, e disse, tens que marcar imediatamente este voo, eu vou a caminho do aeroporto, e quando chegar ao aeroporto temos que ter este voo marcado. Polónia. Fomos Lisboa, Zurique, Cracóvia. Em Cracóvia alugámos um carro, percebi depois que não tinha alugado, tinha roubado um carro, já vos conto porquê. E alugámos um carro e entrámos de carro. Portanto, eu entro na Ucrânia ainda no dia 24, com um carro alugado polaco. Portanto, entrámos e vamos diretamente para Lviv. E foste o último, muito provavelmente, a entrar com um carro alugado. Se certo. não for, porque não dava, sim, não é? sim. O seguro depois deixou de permitir. Nós só entrámos porque a guerra tinha começado há muito poucas horas e só por isso é que nos deixaram entrar com um carro polaco. Com um carro polaco, claro. E quando chegámos a Lviv é quando a base aérea militar de Lviv é bombardeada. Portanto, nós entramos em Lviv e assim que entramos em Lviv, grandes explosões aconteceram logo a meia hora de lá chegarmos. E quando chegámos, não tínhamos hotel, naturalmente, porque não era suposto nós irmos para Lviv, nós devíamos ter ido para Kiev. Nós tínhamos hotel marcado, por exemplo, para Mariupol, nós tínhamos pessoas para entrevistar em Mariupol, em todo o Donbass e Donetsk, nós tínhamos sítios onde dormir e pessoas para entrevistar nesses sítios. Portanto, todo o nosso plano, que durou uma semana a fazê-lo, foi por água abaixo. Nós já planeávamos ir à Ucrânia, como vos disse, e portanto já tínhamos todos os procedimentos de segurança que era necessário, os coletes e os capacetes comprados, coisa que foi praticamente impossível de arranjar assim que a guerra começou. Portanto, nós já fomos... Nada, zero. Portanto, nós já fomos para a Ucrânia com toda a proteção individual necessária. E depois, a dada altura, uma semana depois de lá estarmos em Lviv, recebemos um e-mail, isto é a parte mais engraçada das coisas e que nunca foi escrito, mas depois de uma semana de lá estarmos, recebemos um e-mail da Rentacar a dizer que temos que imediatamente voltar para a Polónia para devolver o carro, porque estamos numa zona de guerra. E eu ligo a um dos diretores, também não vou nomeá-lo, e disse, passa-se isto, eu tenho que ir imediatamente devolver o carro à Polónia, porque senão ficamos, eu sou multado, nunca mais entro na Polónia, uma multa de milhares de euros. E ele disse, tu não sais da Ucrânia enquanto nós não quisermos que saias da Ucrânia, nem que nós tenhamos de comprar o carro. Portanto, não foi sequer o carro o impedimento de nós fazermos o nosso trabalho. Portanto, nós voltámos para a Ucrânia quando entendemos para a Polónia, que o nosso trabalho na Ucrânia tinha terminado, e voltamos para a Polónia porquê? Porque havia um ponto muito interessante que ainda não tinha sido relatado, que era a fronteira da Rússia com a Estónia. Portanto, nós vamos para a Polónia para voar para a Estónia e aí sim fazer um trabalho sobre a fronteira russa com a Estónia. Pronto, esta foi a nossa entrada na Ucrânia. Eu levei roupa para 8 dias, fiquei lá quase 5 meses. Eu levei roupa para Trieste, 8 dias a Portugal. Que é muito diferente também. Tu também ficaste imenso. Eu fiquei muito tempo, mas a minha cena é que eu ia para Trieste e estavam 16 graus. Em Lviv estavam menos de 7, qualquer coisa assim. E o carro do João e da Cátia tem uma história também muito engraçada, porque no dia em que o Mené nos diz que talvez Lviv fosse ser bombardeada, nós estávamos cá fora todos tipo a fumar um cigarro e a olhar para o carro. Então, estão o quê? 28 jornalistas portugueses aqui e um carro de 5 lugares, que é literalmente tudo o que nós temos, porque todo o resto do pessoal veio de transportes públicos. Certo, nós éramos os únicos com carro próprio. próprio. Nós nunca íamos conseguir sair dali num carro, foi assim uma espécie de... Uau, não temos hipótese de ir todos, eles podem, mas tu também disseste logo que obviamente nós também não vamos, não é? Não iam sair dois e ficarmos lá nós, mas foi assim uma espécie de... E não queríamos só por razões um de segurança, não é? Sim, claro, mas imagina, só termos um veículo para fugir. E depois o Tiago Miranda ficou em pânico e disse que tinha que arranjar dinheiro para o caso fosse preciso pagar a alguém que nos levasse à fronteira, e essa pessoa tinha que ser compensada pelo perigo que ia passar e pelo carro que podia ser destruído. Então começou a ligar para toda a gente para ver quem é que ainda não tinha vindo, acho que a Antena 1 ainda não tinha chegado ou alguma coisa assim, e ele pediu para eles trazerem tipo 5.000 euros ou uma coisa assim qualquer, para o caso de nós termos que meio que subornar ou comprar um carro todo a alguém ou... Pronto. E depois bateram-nos à porta do quarto em Lviv e eram assim tipo 6 notas de 500 euros. Que nós nunca, obviamente nunca usámos, não é? E pronto, nunca usámos. Pedro, tu quando é que foste?
foste Isso mais é a grande tarde. diferença. Eu assisti a isto tudo em Lisboa, confortavelmente. Eu, por acaso, em fevereiro, ainda antes do Prefiro Ir com a Cátia, fui ter com o editor de Sociedade e disponibilizei-me a ir para a Ucrânia, o que me colocou numa espécie de lista de espera para quando um dia fosse possível poder ir, mas havia muita gente à minha frente. Eu, nessa altura, até acho que estava a lidar com uma das 7 ou 8 crises políticas que aconteceram nos últimos anos. E, naturalmente, a Cátia, que era a jornalista que fazia a Internacional na altura e que hoje é editora de Internacional, naturalmente que ia, e depois várias pessoas teriam que ir antes de mim por razões óbvias, porque fazem aquela área, aquela secção, e foi depois o editor, que era na altura editor internacional, e foi um diretor que ainda para mais é um grande repórter e que escreve muito bem, que fazia todo o sentido que ele fosse. E depois de irem essas pessoas, que foram sempre ficando transversalmente com o João Porfírio, ficámos de voltar lá, saímos da Ucrânia, creio que em maio de 2022, acho, junho de 2022, e só voltaríamos a entrar depois quando eu fui. Era suposto nós aproveitarmos para fazer 2 em 1, irmos quando o Presidente da República lá fosse, que era para ter sido logo nesse verão, e não foi adiado 1 ano por várias razões, e assim foi, cumpriram a promessa, e fui eu que fui na vez seguinte, sendo que nós naturalmente queríamos rentabilizar a saída, e a ida do Presidente era apenas uma desculpa para nós irmos à Ucrânia. Deixa-me só dizer que eu entrei literalmente na Ucrânia, acho que talvez por cima da Ana ou ao lado, porque nós estávamos num vagão com 3 camas, eu, ela e o Rui Eduardo Silva, e o João Porfírio estava noutro. Portanto, a primeira vez que eu entrei na Ucrânia não foi só com o João Porfírio, mas também foi com a Ana França, e dentro do mesmo compartimento. E com montes de jornalistas portugueses, porque era um vagão quase só para nós. Era um não é? vagão até, acho que foi a própria Presidência da República que nos arranjou isso. Mas nós até tínhamos pensado, quando planeámos a viagem, eu e o João já estarmos em Kiev quando o Presidente chegasse. E depois, a certa altura, houve ali uma ilusão que podíamos ir com o Presidente no comboio e acompanhar toda essa viagem, o que era impossível, mas tivemos um bocadinho essa ilusão, então decidimos seguir nos primeiros dias toda a viagem presidencial, e foi assim que eu entrei. Ou seja, nós entramos na Ucrânia por nós, só os jornalistas, mas num clima muito mais friendly do que esta altura, que o desconhecido era total. E, portanto, nós entramos naturalmente com alguma insegurança, como é sempre. Aliás, quando nós chegamos a Kiev, queremos passar pela estação e não dá porque estão a tocar as sirenes. Eu percebi mais tarde num podcast da Irina que ela própria, só 2 anos depois, é que se apercebeu quando tocam as sirenes, as estações de comboios fecham, porque ela não tinha andado de comboio. E, portanto, há sempre momentos em que vem essa realidade. A ida do Presidente da República acabou por ser apenas um pretexto, porque nós queríamos fazer uma reportagem sobre o Grupo Wagner, não necessariamente inicialmente sobre o Grupo Wagner, mas alguns 2 meses antes da viagem, que a Presidência já nos tinha dito de forma confidencial, naturalmente nós não podíamos dizer nem divulgar que o Presidente ia à Ucrânia, e nós começámos a pensar, e depois numa sala envidraçada, nós também contamos essa história do livro, em Alvalade decidimos que íamos investigar o Grupo Wagner e que íamos à procura de todos os elementos que fossem necessários sobre o Grupo Wagner. Aconteceu foi essa coincidência, que quando estávamos na Ucrânia, ter caído o avião de Prigozhin, e portanto isso foi uma coincidência feliz para a nossa reportagem, e basicamente foi isso. O João Porfírio e a Ana França efetivamente são repórteres de guerra que estiveram na guerra bastante tempo. Eu estive lá estas semanas da reportagem, em que fiz uma coisa muito específica. Não me sinto qualificado para dizer que sou isso. Naturalmente que vivi muitas coisas que eles viveram, tive a sorte de entrar com eles e, portanto, eu acho que para todos ali se sentiam fora da zona de conforto, porque nunca tinham acompanhado uma viagem com o Presidente da República, e eu senti-me fora da minha zona de conforto, nunca tinha ido à Ucrânia e a um cenário de guerra, e portanto todos ali estávamos um bocadinho numa primeira vez. Sendo que eu aí estava mais à vontade nas questões políticas, vamos dizer, e de lidar com políticos, mas estava menos à vontade nessa questão da guerra. Mas também era uma coisa que desde o início e até antes da guerra começar e de saber que começava, que era algo que eu queria fazer e queria fazer reportagem, porque no dia-a-dia é muito chato estar sempre, o orçamento vai ser aprovado, não vai, o Pedro Nuno disse isto, o André Ventura disse aquilo, e agora o Montenegro responde aquele outro, e portanto é sempre bom termos estes pontos de fuga, e a Ucrânia
apesar dessa complexidade, foi um bocadinho esse ponto de fuga. Eu depois posso, enfim, isto é só a minha entrada, nós sabíamos a entrada, não fazíamos ideia da saída, estávamos absolutamente à vontade, tirando as limitações financeiras que existem, e depois saímos por nossa conta, quando quisemos, quando achámos que era relevante. Ainda podíamos ter ficado mais 1 ou 2 noites em Kiev, mas achámos que era útil, como a tensão na fronteira com a Polónia estava a aumentar. Nós achámos que era útil ir fazer mais reportagem na fronteira com a Polónia nos últimos 2 dias que nos sobravam, e portanto acabámos por sair até da Ucrânia, podíamos ter ficado lá mais 1 dia ou 2, mas inicialmente, quando nos sentámos com o diretor, nós dissemos 2 ou 3 dias, e depois 5 ou 6, e quando fomos marcar o avião, então e se forem 12, e por aí fora, e foi crescendo sempre, e acabámos por ficar lá mais tempo, porque é sempre uma luta. Nós por nós já tínhamos voltado, tínhamos reportagens, ideias para fazer, combinações com o último fixer que tivemos, eu, no meu caso único, o João teve mais do que um, para fazer reportagens. Simplesmente, enfim, nós vivemos num país que tem mais limitações do que outros países, e portanto não fomos fazer essas reportagens porque efetivamente não é possível, não temos recursos ilimitados, e isso é a parte pior. Não me quero alongar agora, posso contar mais histórias lá, mas... Sim, mas de qualquer das formas, aliás, esta guerra uma das características que teve para nós, para quem está cá, não é? É que houve muito menos, parecia que estavam muito menos órgãos de comunicação social a cobrir uma guerra na Europa do que teriam estado há 20 anos atrás. Eu fiquei com essa sensação. Aliás, havia alguns que trabalhavam para vários, não é? Por exemplo, a TSF não levou ninguém, havia assim umas coisas que era inimaginável, não é? De qualquer das formas, pelos vídeos, pelo menos eram umas dezenas de jornalistas chegaram a ser, sim. Já me parece... Mas não durante um período muito longo de tempo. Não. Sim, agora, o que eu vos queria perguntar era, vocês não tinham estado ainda em cenários de guerra, nunca? Já tinha estado em Não 2. tem. Tu já tinhas? Eu não. Então, queres falar sobre isso? Não, queres falar sobre Eu já tinha estado na Síria e no Iraque. Ok. Mas é bastante diferente cobrir uma guerra na Síria e no Iraque e cobrir uma guerra na Ucrânia por razões muito simples. O tipo de armamento que é usado na Síria e no Iraque não tem nada a ver com o tipo de armamento que é usado desde 2022 na Ucrânia. A linha da frente que se ouve tanto, não é, nas notícias, a linha da frente está no ponto X ou ponto Y. Na Síria e no Iraque, de facto, existe uma linha. Os combates são corpo a corpo. Os inimigos vêem-se de esquina com esquina, não é? O Estado Islâmico vê as tropas do Bashar al-Assad naquela esquina ou naquele prédio. Na Ucrânia, a linha da frente, imaginemos, nós estamos em Óbidos e nós estamos em Óbidos, onde estão os ucranianos, e os russos estão em Lisboa. A linha da frente são todos os quilómetros que estão entre Óbidos e Lisboa. Portanto, todos os quilómetros quadrados entre estes 2 pontos é onde estão a cair bombas, onde estão a cair mísseis, drones, etc. Portanto, a linha da frente é extremamente maior. E não há, na Ucrânia é muito raro, apenas só quando existe ali disputas de aldeias, em Bakhmut houve, mas é muito raro haver os inimigos se verem, os russos e os ucranianos se verem cara a cara, não é? É muito raro, isso não acontece muito nesta guerra, e é por isso muito perigoso, porque na Síria e no Iraque nós sabemos, se nós estivermos em Bagdá, estamos relativamente seguros, porque a guerra trata-se, ou estava, no Kurdistão iraquiano, não é? No norte, que faz fronteira com a Turquia e com a Síria. Portanto, nós sabemos que em Bagdá, sul do Iraque, à partida estamos seguros. Na Ucrânia, nós estamos em Kiev, que é a capital, e os ataques estão a acontecer no Donbass, que são a 600 km. Mas nada nos garante que não caiam mísseis em Kiev, como caíram ao lado do nosso hotel. E em Mykolaiv, no nosso hotel. Portanto, é muito diferente cobrir uma guerra e outra. E só para terem noção, falámos dos custos. O seguro destas 3 pessoas e dos outros colegas todos que estavam na Ucrânia, por dia são 1.200 euros. Por dia. Por pessoa. Por pessoa. Portanto, agora comecem a fazer contas mentais do que é que um órgão de comunicação social português gasta para estar a fazer cobertura na guerra da Ucrânia. 1.200 euros por dia. Um hotel a Kiev custa 500 euros por noite. Um fixer, um tradutor e um motorista, se tivermos a sorte de termos estas 3 pessoas, cada um a fazer muito bem o seu papel, são 500 euros por pessoa, por dia.
A nossa alimentação, completamente, obviamente que isto não interessa para aqui, mas comíamos muito pouco quando comíamos, mas quando comíamos, caríssimo. Portanto, conseguem imaginar quanto é que um órgão de comunicação social, seja ele rádio, televisão ou jornal, gasta para ter 2 jornalistas, ou um que seja, num território em guerra, a cobrir e a tentar dar informações para Portugal e para o mundo. Portanto, é caríssimo um órgão em Portugal conseguir ter disponibilidade financeira para ter jornalistas lá. E portanto, obviamente que o Observador, o Expresso, o Público, a SIC, a TVI, gastaram milhares e milhares e milhares de euros para terem lá jornalistas. Deixa-me só dizer isto, é que na apresentação de Lisboa, o diretor financeiro do Observador estava lá. E ele fez o seguro. E depois começou a folhear as páginas e via que tivemos a 5 ou 10 km da linha da frente. E ele, no fim, veio ter com... Vocês estão malucos? É que eu disse à seguradora que era 200 km. Agora no livro. Era só essa data que era. Eu, depois de estar a ouvir, há uma pergunta que eu acho que é inevitável, então porquê é que insistem? Ou seja, porquê é que uma pessoa... Eu percebo a adrenalina, mas tanto tempo, João Porfírio, quanto tempo é que tu tiveste desde o início desta guerra na Ucrânia? O tempo todo não chegaram a 6 meses. 5 meses e pouco. O tempo todo, contando com as vezes que vim a Portugal, as 3 ou 4 vezes que lá fui, mais esta vez que fui Presidente da República, tudo junto dá 6 meses, mais ou menos. Há outra pergunta que... e porquê, quando é que vocês decidiram fazer uma investigação sobre os Wagner e porquê? Ou seja, tantas coisas que aconteceram ali, não é? Aliás, o livro da Ana França está cheio de referências a uma série de pessoas, histórias, há tanta história sumarenta num teatro de guerra sempre, não é? Porquê que vocês se focaram nos Wagner? Eu começo e depois se calhar o Rui termina. Porque nós percebemos, e certamente as pessoas que estão aqui percebem isso, nós deixámos de fazer um jornalismo instantâneo, muito rápido. Porquê? Porque as pessoas, como vocês, como nós, nos cansávamos de X mortes no ataque no sítio Y. Caiu mais uma bomba no sítio X. Não sei quantos prédios destruídos na cidade W. E isso deixou que as pessoas deixassem de se interessar e de lerem, quererem ouvir e ler e ver sobre a guerra da Ucrânia. Então o que nós começámos a fazer, logo de uma das vezes que eu lá estive, foi deixámos de fazer trabalhos diários e passámos a fazer um trabalho muito de fundo. Um desses trabalhos que fizemos foi passámos uma semana inteira numa aldeia que tinha sido desocupada pelas tropas russas ontem, portanto, no dia anterior. E estivemos lá e assistimos a mulheres que tinham sido violadas, a mulheres que tinham que se embrulhar em estrume de vaca para não parecerem atraentes aos russos, para não serem violadas, a mulheres que tinham que fingir serem deficientes para os russos não as violarem, a mulheres que tinham perdido os filhos de colo porque os russos deram um tiro na testa de uma criança de 2 anos, uma mãe que tinha perdido um filho de 30 anos, eu ainda não tenho 30, mas na altura tinha 27, e que um filho com 30 anos de joelhos no meio da estrada pediu por favor para não matarem, a mãe pediu por favor para não matarem, os russos matam o filho em frente à mãe. Portanto, fizemos um trabalho muito exaustivo sobre essa aldeia, casa a casa, contámos a história de todas aquelas casas, a história de todas aquelas pessoas, e isso deu um trabalho gigantesco. E que tivemos uma semana na Ucrânia a gastar muito dinheiro ao jornal, mas em que não publicámos uma única notícia. Porque o que era importante era contar aos leitores muito bem aquela história. Portanto, aquela aldeia que tinha um formato comprido, era uma estrada gigante com casas de um lado e do outro. Então nós fizemos basicamente a radiografia daquela aldeia, em que as pessoas podiam fazer o deslize no site e contavam e clicavam naquela casa. Nós contámos a história daquela casa. Na outra, a mesma coisa. E percebemos rapidamente que as pessoas voltaram a ter um interesse desmedido pela guerra da Ucrânia. Porque o que falta no jornalismo, eu acho, o que falta no jornalismo é jornalismo com tempo e jornalismo que faça as pessoas refletir com tempo aquilo que se passa nos sítios, seja na guerra da Ucrânia, seja no Orçamento do Estado.
E é isso que falta. Portanto, as pessoas deixaram de se interessar pelo imediatismo e pela notícia do breaking news propriamente dito e claramente interessam-se por coisas bem feitas e por coisas com tempo, dedicadas, e que o leitor percebe, ok, estes tipos perderam muito tempo a ouvir estas pessoas, eu tenho mesmo que perder tempo a ouvir, a ler o que é que as pessoas têm para contar. E percebemos isso, esse trabalho deu-nos a felicidade de termos ganho um dos maiores prémios de jornalismo do mundo, e com isso ganhámos motivação para, claro, voltar à Ucrânia e ter esse mote que é, vamos fazer a visita do Presidente da República, que são 3 dias, 4 dias, 3 dias. 3 dias. E depois vamos ficar quase 15 dias sem fazer nada. Sem publicar cá para fora uma única coisa. Tivemos quase 15 dias a fazer esta investigação, publicámos ao fim de 4 meses. Mas quando a publicámos, sabíamos que naquelas páginas, não, porque nós é online, não é? Mas sabíamos que naqueles scrolls infinitos estava um trabalho completo, onde tínhamos passado por vários pontos, como tu disseste no início, a pessoa que sofreu, a pessoa que foi torturada, a pessoa que foi um Wagner, e sabíamos que tínhamos ali um trabalho completo que nos fez perder muito tempo, entre aspas, a ouvi-las, e que as pessoas iam perder muito tempo, entre aspas, a perceber o que é este grupo. E depois, vamos continuar. Não, eu ia dizer que, de facto, uma das razões pelas quais nós escolhemos este grupo é porque, na altura, sem se perceber muito bem porquê, o grupo Wagner tinha marchado até em direção a Moscovo e avançado muitos quilómetros, e depois lá com uma posição pública de Vladimir Putin que não se percebia muito bem porque é que não pôs antes fim àquilo, e se conseguia, de facto, tinha poder para isso, e como é que permitia àquela figura que era muito próximo dele fazer aquilo tudo, e depois como é que há aquela negociação com o Lukashenko, que já tinha começado para deslocar o grupo para a Bielorrússia, e tudo isso tinha uma grande curiosidade relativamente ao grupo. Nós achávamos que conseguimos fazer a reportagem toda ali à volta de Kiev, pelas fronteiras, e depois tivemos que ir ao Donbass, porque eram lá que estavam as pessoas que tinham combatido. Inicialmente o diretor não queria que fôssemos lá, por razões de segurança, mas não havia forma de falar com as pessoas com quem falámos. Há um episódio de um soldado, um comandante com quem vamos falar, era um comandante de uma unidade, que parecia que estávamos só... Nem sei descrever aquilo, mas nós entramos numa sala com tipos barbudos, com óculos de ciclista, passamos de um conjunto de quintais até chegar à zona onde eles estavam, e depois eles estão numa parede com um ecrã mais ou menos do tamanho daquele que está no fundo desta sala, em que estão a ver de forma contínua, por drone, os movimentos das tropas russas em Bakhmut, e estão a controlar várias câmaras. A unidade deles controlava, era de uma intervenção rápida, eles eram do terreno, mas controlavam à distância os russos, e pediram ao João para não fotografar essa parte, e há vários pequenos episódios giros assim. Nós fomos lá, mas se este comandante estivesse em Kiev, não temos particular gosto de ir para perto de Bakhmut e para a linha da frente, era simplesmente onde estavam as pessoas com quem queríamos falar. Eu queria só, muito rapidamente, se calhar podia dar aqui pequenas histórias mais possam ser rápidas. Eu lembro-me, porque pode não ser de conhecimento total, quando lá estávamos os três com o Presidente, havia, e isto já existia antes, quando eles lá tiveram os dois, um delay de segurança, ou seja, acontece uma situação em direto e nós só podemos dar o direto 1 hora depois, ou noticiar 1 hora depois ou um período depois. Isto acontece por razões de segurança. Vamos imaginar, estávamos a dar em direto na Rádio Observador a chegada do Marcelo. Nesse momento, os russos sabiam exatamente que ele estava naquele local, e portanto, ou as próprias televisões. Nem sempre as televisões respeitaram isto, aliás. Acho que houve uma televisão, quando foi o discurso de Zelensky na Bancova com o Marcelo, que pôs cá fora umas imagens, já não me lembro exatamente qual, mas também não me apetece muito lembrar, porque é aqueles embarques que são furados porque sim. E depois lembro-me de outros episódios curiosos. Nós fazemos é feito, quando vai lá um chefe de Estado, uma espécie de um roteiro por várias zonas. Vocês devem ter feito, o João pelo menos fez mais do que uma vez, quando foi lá o Guterres e o Costa e não sei o quê. E quando foi o Marcelo, aquilo é mesmo tipo turismo de guerra. Vamos a Butcha, vamos ao Dourenca, onde está onde está o mural do Banksy,
que também está numa zona, também há um outro mural do Banksy muito conhecido, que está em frente ao Tchetchenko baleado, que dá nome do título do livro da Ana França, também, e isso é... Borodianka. Borodianka, exatamente. Mas neste caso, este foi em Aldorenca, e uma coisa curiosa é que o Presidente da República estava sempre com muita vontade de ter pessoas, dos afetos, e estavam sempre a cortar-lhe as vasas por causa de segurança, e a certa altura ele encontra uma senhora que já estava muito... e começa a falar com ela, a tentar falar, enfim, com tradução, e depois chegaram à conclusão que ele era mais velho do que ela, não parecia, mas que era. E essa procura permanente do Presidente era interessante, porque a certa altura nós estamos os três, com outras pessoas, na Catedral de Santa Sofia, e o Presidente da República, ao seu belo estilo, o que é que ele inventa? Vira-se para nós e diz assim, para alguns, enfim, estavam mais próximos, diz assim: bom, agora aqui o Pacheco Pereira teve uma grande ideia. Vamos à Praça Média, vamos a pé. Os tipos da segurança ficaram logo e fomos todos a pé, descemos a rua, ele teve a beber uma cerveja, enfim, a tirar selfies com as pessoas que não acreditavam que ele era Presidente da República. E estava ali no meio, e portanto essa parte também está em parte vertida num livro que tem uma parte mais sobre o que é essa vida na Ucrânia, mas nós nessa mesma noite mudámos de sítio, quase nos roubaram o computador a mim e ao João, mas mudámos para outro hotel, mais envidraçado, menos seguro, mas tinha duas vantagens: era mais barato e tinha bar aberto até às 2 da manhã. O bar aberto não é que fosse... Está literalmente aberto. Está aberto, e só o facto de estar aberto depois do recolher obrigatório era um aspecto. O João Porfírio não vai confirmar isso, mas de certeza que isso foi uma das razões que o levou a... E eu confiei sempre plenamente nele e na experiência que ele tinha lá para isso, e também dava para jogar snooker e essas coisas. O grande Skyloft. Skyloft, que também é referenciado aqui. E foi interessante por todas estas questões, porque de facto há um ponto aqui que é, enquanto estamos dentro desta bolha presidencial, que foi nem 48 horas, há uma coisa: quando saímos dela é completamente diferente, porque já não estamos dentro de uma bolha de segurança. E aí foi, só vos queria falar disto para depois passar a eles, que é a sensação de quando nós ficamos lá sozinhos, entre aspas, porque depois as luzes, nós passeamos à noite, mas depois as luzes apagam-se e a cidade parece fantasma, e ficamos ali meio um bocadinho para nós, a olhar para a janela, que é toda envidraçada, e portanto se rebentar qualquer coisa ali perto, não há grande coisa a fazer. E esse peso é o peso muito diferente, e por isso é que depois choca quando nos colocamos a pensar o Presidente andar ali como se aquilo fosse um país igual aos outros, o nosso Presidente. Porque mesmo nesse dia, enquanto a maior parte das pessoas toca às sirenes e ignoram, e nós também ignoramos. Eu lembro uma vez em Dnipro, que como estávamos mais próximos, eu perguntei à senhora onde é que era o abrigo, e ela disse: é ali no fundo daquelas escadas, e eu depois perguntei-lhe assim, e é usado, e ela encolheu os ombros: no último mês foi lá alguém? E ela disse que não. Portanto, as pessoas de facto ignoram um bocadinho as sirenes, mas são graves. E aliás, a Irina, que depois foi ter connosco ao Skyloft, disse que na zona onde ela morava, que era a 3, 4 km dali, as pessoas levam muito a sério, e depois no podcast ela também fala disso, levam muito a sério porque já nos prédios ao lado já morreram muitas pessoas. E, portanto, o Presidente estava ali a vender uma normalização e uma imagem da Ucrânia que de facto não existe, e hoje continua a não existir. Ana, tu contactaste com muitas pessoas, entrevistaste muitas famílias, muitas pessoas. Eu queria que tu contasses, se podes individualizar, a história que mais te impressionou, ou uma das histórias que mais te impressionou, que conheceste, ou com que te paraste nestas entrevistas que fizeste a estas pessoas. Da mesma forma que vocês estavam a dizer, estavas a dizer que chegaste a uma aldeia um dia depois dos russos terem saído, ou qualquer coisa assim, sim. Nós também chegámos a Bucha e a Borodianka e a Irpin. Eu diria que também, especialmente Borodianka, talvez umas 12 horas depois. Havia uma rotunda para Borodianka, quem sai de Kiev, são, sei lá, 40 km ou 35 km, e havia uma rotunda onde estavam uns carros generais, de militares, e a Cândida Pinto já estava lá, e nós depois parámos atrás dela e estávamos à espera que os militares garantissem que não havia russos.
em Bucha. Portanto, foi assim próximo mesmo deles lá terem estado. Eles estavam só a garantir que não havia ninguém escondido em nenhuma casa para não sofrermos, pronto, potenciais retaliações por sermos jornalistas estrangeiros e tudo isso. Portanto, quando eles deram o ok, nós entrámos em Borodianka e havia as pessoas já estavam a conviver, já estavam a voltar, ou seja, já podiam sair de casa, estavam a tentar ver onde é que podiam ir buscar comida, o que é que havia, se havia água, como é que era. E basicamente havia muitas pessoas mortas na rua, debaixo de escombros, e isso, apesar disto não ser uma história especificamente sobre ninguém, era assim um pouco estranho as pessoas estarem a fazer a sua vida ou a começar a fazer a sua vida, deixando aquelas pessoas ali, porque não é suposto, tem que vir os serviços forenses, não podes retirar os corpos dali. E havia uma senhora que estava assim muito atarefada lá em Borodianka a tentar ir buscar colchões a casas de outras pessoas para levar para a sua, para pôr nas paredes, porque não acreditava que aquilo tivesse acabado. E como as pessoas tinham fugido, as que conseguiram, já não iam precisar dos colchões, e então ela estava só a arrastar colchões sozinha. Foi assim um bocado, pronto, isso é uma coisa um bocado triste. E nessa mesma praça, em Borodianka, onde está o Banksy, também um senhor que me disse, uma menina da turma do filho dele tinha morrido, e os russos não deixaram os pais ir buscá-la ao meio da rua para a enterrar, só passado 2 semanas. E então eles viam a miúda à frente da casa. E pronto, e ele estava assim super... O filho não tinha acontecido nada ao filho deste senhor. Era só uma colega da escola dele que tinha ficado à vista toda, porque houve uma altura em que as pessoas não poderiam recolher os próprios cadáveres. Eu não faço ideia porquê, nunca consegui muito bem perceber isso, porque é que as pessoas não podiam enterrá-los pelo menos no quintal ou cobrir, mas pronto, as que tentaram também foram mortas e portanto não todas, suponho, não é? Mas não era uma coisa que os russos autorizassem. Eu nunca percebi exatamente, não sei se vocês também ouviram essas histórias das pessoas terem ficado sem poderem ser enterradas na estrada. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque visualmente deve ser mesmo muito complicado teres um familiar morto na tua casa ou no teu jardim e não poderes fazer nada com o corpo. Em Bucha, outro rapaz de 33 anos também, a mulher dele estava a ir buscar água e foi morta com a irmã, acho eu, ao lado da irmã, e ele conseguiu arrastá-la durante a noite e estava lá à frente da casa dele, no jardim público, a própria da campa. Houve muitas histórias assim, entre o surrealista e o sanguinário, que não se percebe muito. Há histórias muito tristes que uma pessoa, caiu um míssil naquele prédio e é guerra e as pessoas morreram. E depois há outra parte de maldade que é incompreensível. Ou que pelo menos as pessoas não me conseguiram explicar, nem nem nenhum de nós, acho eu, não tem contacto com aquilo e não consegue explicar. Acho que há coisas que acontecem, como pessoas que estão num carro e uma mina está no chão. E depois há estas coisas de tipo 2 irmãs vão buscar água e são mortas, 2 mulheres indefesas a ir buscar água, que não dá muito bem para perceber. E eu acho que essas foram as histórias que me chocaram um bocadinho mais, porque apesar de ser guerra, houve coisas na Ucrânia que eu ouvi que não eram necessariamente derivadas da guerra, podiam não ter sido feitas. Todos aqueles massacres em Bucha, as pessoas eram completamente indefesas. Isto não é uma guerrilha entre, sei lá, na fronteira do Líbano, entre o Hezbollah e Israel. Não é... Aquelas pessoas estavam armadas. Portanto, essas histórias de incompreensão. E depois muitas das pessoas falavam russo, como se fala na Ucrânia, e diziam que tinham uma ligação cultural, psicológica à Rússia, e também estavam muito chocadas e não conseguiam muito bem perceber porque é que um país que falava mais ou mesmo que eles, ou numas partes não, noutras partes sim, porque muita gente, que a independência foi em 91, antes disso, quer dizer, as escolas eram russas e a literatura, e também havia ucraniano, claro, e autores ucranianos, mas ninguém achava que não tinha de falar russo, como se isso fosse uma ofensa. E depois muita gente me disse, em muitos sítios, em Mykolaiv, em Kherson, que não percebem, porque tinham uma relação mais ou menos normal
filhos casados com russos, iam trabalhar ao outro lado e voltavam em Kharkiv, e então estavam assim um bocadinho chocados porque não pensavam que a nação irmã, isto, eu sei que as pessoas odeiam, os ucranianos odeiam que nós digamos isto, mas foram ucranianos que me disseram isto, que achavam os russos uma nação irmã. Se calhar agora já não é? Mas quando aquilo começou foi um pouco um choque, porque partilham muito mais coisas do que nós partilhamos com os espanhóis e também partilhamos algumas coisas, não é? Mas eles tinham mesmo uma cultura similar. E portanto acho que esse surrealismo da guerra foi aquilo que me chocou mais, deles não estarem de todo à espera. Não era uma coisa previsível minimamente, não era uma guerra latente, foi tipo... E aqui, só para terminar, e aqui entra o nosso papel enquanto detentores de documentos que vão servir para as investigações dos crimes de guerra, não é? Nesta aldeia que eu vos estava a contar há pouco, além de todas estas mortes que eu vos contei há pouco, vi mais vezes do que devia e mais vezes do que devia existir, uma era demais, mas mulheres violadas, completamente desventradas com material de guerra. Portanto, os russos violavam as mulheres e desventravam as mulheres com material de guerra, com as suas espingardas, com as suas Kalashnikovs, com os seus mísseis, e portanto, e deixavam lá. Portanto, os cadáveres das mulheres eram deixados em qualquer estrada, em qualquer beco nessa aldeia. Aquilo que a Ana também dizia, assistimos muitas vezes de pessoas que as pessoas eram obrigadas a ficar nas caves de suas casas e cada vez que subiam, a probabilidade de morrerem subia para 100%. Muitas delas eram mortas, muitas delas assistiam à morte de familiares. Uma das vezes, uma história que me deixou mesmo impressionado como é que estes familiares têm força para isto, foi um homem que foi enterrado 2 vezes. A primeira vez subiu à terra, portanto, saiu da cave de sua casa, subiu para tentar ir buscar água para a mulher, porque a mulher estava completamente desidratada, é morto, a mulher ouve o marido a ser morto, sobe 2 dias depois, ela à superfície para tentar saber onde é que estava o marido e vê o marido morto. No que sai do bunker, da cave, da casa, apercebe-se que estão 2 russos a olhar para ela. E ela sai, mãos no ar, e eles dizem, não te vamos matar, vamos-te ajudar a enterrar o teu marido. Portanto, foram os próprios russos que mataram o marido, que deixaram o marido na rua durante 2 dias, 48 horas, que cavaram a cova para a mulher ser ela a enterrar o próprio marido no próprio quintal. Um mês e meio depois, Bucha é libertada e a mulher, sim, consegue exumar o corpo do marido do quintal de sua casa e voltar a enterrar o marido no cemitério de Bucha. Portanto, esta história é, entre muitas outras milhares de histórias que ouvimos de atrocidades e que, felizmente, se o nosso trabalho servir para alguma coisa de consciencializar as pessoas que nos leem, que nos ouvem, que sirva também para que as autoridades que investigam os eventuais crimes de guerra, eventuais, alegados, portanto, nós temos sempre que usar estas palavras, não é? Que investiguem e que esses eventuais e que esses alegados deixem de ser eventuais e alegados e passem a ser certezas. Obrigada, João. Não sei se... Rui, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, posso só dizer, muito rapidamente. Eu não tenho uma história em concreto para dizer muito rapidamente. O que me impressionou foi isto que a Ana estava a falar de como eles podem ser 2 nações diferentes, mas há bem pouco tempo eram o mesmo país. E, portanto, nós tínhamos aqui um treino de dizer Diakoyo em vez de dizer Spasiba, porque é obrigado em ucraniano ou em russo, para eles não levarem a mal. Mas havia muitas pessoas que nos respondiam de volta Spasiba. E havia o Skov, o que nós chamamos o Wagner Hunter, o caçador de Wagner, falou connosco, que foi de topo das secretas ucranianas, do FSB. Ele fala russo. Aliás, ficaram connosco as pessoas do Café Viana connosco, quem era aquele que estava a falar russo e tal. E ele é quem mais persegue, enfim, é da malta do Poroshenko, portanto não é muito bem-vindo pelo Zelensky, pelo anterior presidente ucraniano, mas as pessoas falam russo. E a senhora que fugiu dos Wagner
ela até tinha trabalhado na Alemanha de Leste, na RDA, quando a União Soviética ainda existia, e toda a vida foi russa, até ao momento em que, em 91, deixou de ser russa para ser ucraniana por razões territoriais. E ela não compreende muito bem como é que isto aconteceu. Como é que um dia foi ao quarto da irmã e ela estava a arder porque caiu uma bomba e teve que ir para Kiev, e porque é que os russos, que também são eles, é ela própria, sendo sempre parte russa e ucraniana, porque é que aquilo acontece. Portanto, de facto, eles são culturalmente muito próximos, e isso obviamente que agora está a ser muito... tentam agora afirmar as diferenças, mas são de facto povos irmãos, e é uma pena que tenham este tipo de relacionamento com base num regime russo que também haverá responsabilidades do outro lado, e nós não conhecemos muito bem a parte russa. Claro. Era outro ponto que queríamos fazer aqui, que é nós reportamos aquilo que também nos deixam e com uma visão ocidental das coisas. Era importante, e todos nós, de certeza, tanto o João como a Ana também gostavam, de irmos ver o lado de lá, mas isso só deixam jornalistas que também são militantes do PCP, a nós não nos deixam, infelizmente. E nós tentámos, por diversas vezes, tivemos reuniões na Embaixada e nunca nos deixaram entrar na Rússia. Também gostávamos de dar o outro lado, porque de facto isto é só um lado, parece-nos que este lado, por uma desproporção de força, está a ser mais injustiçado, mas nós temos uma visão ocidental das coisas e haverá também algo a reportar do outro lado e uma outra versão das coisas. Mas não nos iludamos que existe, claro, uma propaganda gigantesca do lado ucraniano. Claro, sem Portanto, dúvida, não nos podemos iludir nessa questão. Muito obrigada. E nós somos vítimas dessa propaganda. Sim, sim, claro. Eu não sei se há perguntas na sala, se alguém... Antes de mais, boa tarde e muito obrigada pelos vossos testemunhos. Eu tinha uma pergunta curiosa depois de contarem estas histórias tão emocionantes, que é: qual é o impacto emocional com que vocês estão durante e depois de virem desses meses todos que tiveram lá? É essa a pergunta. Obrigada. Então, eu acho que o facto de estás a trabalhar formata-te para estás a trabalhar. Então acabas por autopreservação não pensar muito no facto de haver uma linha de ferro e estarem 7 corpos sem cabeça numa linha de ferro, possivelmente o que é que lhes aconteceu? Estão todos estranho. E tu vês isso e pensas, a tua cabeça anda a 1000 e tu sabes perfeitamente o que é que aconteceu ali, mas tens de escrever o que estás a ver. Então não sei se há muito tempo para, e se calhar infelizmente, pensares que és uma pessoa que estás a deparar com alguma coisa muito violenta a acontecer à tua frente. Eu não fiz nenhuma preparação prévia para ir para a guerra. Isso não estou a dizer que não devia existir, se calhar em meios de comunicação bem maiores que têm repórteres de guerra em vários sítios ou que já têm quase um núcleo, um departamento de repórteres de guerra, talvez exista uma preparação com psicólogos ou com outros repórteres que já foram e explicam o que é que podes sentir. Nós não temos isso no Expresso e acho que também não existe. Nós temos. No Observador. Nós temos. Nós não tivemos eu não tive nenhuma preparação para ir para a guerra, e acho que os jornais deviam pensar seriamente em ter talvez psicólogos in-house mesmo. Não só para a guerra, mas o Covid foi horrível de cobrir para muitos jornalistas. Eu faço internacional, mas o João aqui passou meses enfiado em sítios com pessoas que não estavam a conseguir respirar e provavelmente não iam safar-se daquilo. Desde fogos, desde reportar sobre pobreza o tempo todo e ver pessoas que não conseguem dar o mínimo aos filhos. Não é só guerra, não é? Acho que devia haver essa preparação. Eu não sinto nenhuma repercussão psicológica da guerra na Ucrânia, mas eu não faço ideia se vou sentir, porque já estive noutros espaços assim a falar sobre isso e lembro-me de contar que durante algum tempo ouvi sirenes em Lisboa e em Aveiro, que é de onde eu sou, e uma psicóloga que estava na audiência depois disse-me que isso não era de todo normal, ou seja, era talvez um princípio pequenino de PTSD, de stress pós-traumático, que não me iria afetar a minha vida, talvez, mas que o facto de eu estar a ouvir sirenes 2 meses ou 3 ou mais depois de ter voltado
Não eram sirenes de bombeiros em Lisboa, porque isso é diferente. Isso poderá ser já um sintoma que eu nem sei se no futuro eu vou ter insónias e não se sabe porquê e de repente começas a dormir mal. Não me aconteceu, eu não sonho com a Ucrânia, não tenho esses sonhos violentos, portanto todas as coisas que eu li que poderiam acontecer quando és exposto a muita violência, incluindo cadáveres mesmo, não me aconteceu. Portanto, eu não posso dizer que esteja a sofrer danos psicológicos por causa disso, mas não faço ideia se estou ou não, ou se os níveis de irritabilidade são maiores por causa do que eu vi, se durmo um bocadinho pior ou se o meu sono é mais leve por causa do que eu vi. Eu não consigo ter essa percepção. Nós temos no Observador, felizmente, nós temos 3 psicólogos, não temos um, temos 3, felizmente, em que cada jornalista lá vai, anonimato, naturalmente, portanto, são externos, são pagos pela empresa, mas ou seja, eles dão umas sessões externas ao edifício, não é? Portanto, nós podemos ir e podemos recorrer com eles com a frequência que nós quisermos, seja presencial, seja online. Na Ucrânia tive sessões online e obviamente que é bastante importante aquilo que a Ana estava a dizer, porque há pequenas coisas que nós não nos conseguimos aperceber na altura e que depois têm repercussões muito graves para nós. Só para dar um exemplo, quando cheguei a Portugal, as primeiras vezes que dormia em casa só conseguia adormecer com o som da sirene no meu telemóvel em loop. Portanto, eu adormecia, embalava-me e só assim conseguia adormecer. Eu saí da Ucrânia ao fim dos primeiros meses em que lá estive, depois voltei mais 2 vezes, mas saí da Ucrânia porque, depois daquelas histórias todas que me contaram, horríveis, não sei o quê, é 12:30 e eu olho para o relógio e a primeira coisa que penso, depois de ouvir uma história horrível de uma mulher que estava a chorar copiosamente à minha frente, é: pá, é hora de almoço, estou cheio de fome. Yeah. Tens que vir embora. Portanto, e aí percebes, pá, não tens empatia nenhuma por esta pessoa, não tens pena, que é uma coisa que é horrível de se ter por alguém, não se tem empatia pela história e nem se tem sequer o cuidado de humanizar aquela pessoa. Para mim, aquela pessoa era um boneco que estava a chorar à minha frente, que estava a chorar porque o filho tinha morrido. E, na verdade, a minha preocupação era porque eu tinha fome, porque era 12:30. E aí percebe-se claramente o meu papel enquanto jornalista neste sítio acabou. Portanto, tem que se voltar a Portugal, fazer o nosso papel e depois voltar, se for o caso. O meu foi, voltei mais vezes. Não sei se tu... É assim, eu falo sem, não há problema. O João e a Ana são uma espécie de heróis, porque o momento em que eles estiveram na Ucrânia, em alguns momentos, e é verdade, os russos estavam a pouquíssimos metros e a entrar. E o que cria uma grande incerteza e que é mau do ponto de vista psicológico é o desconhecido. E eu fiz uma videochamada com o João e com a Cátia quando eles estavam com a Ana França no bunker de um hotel logo nos primeiros dias. E eles não sabiam se iam sair de lá, como é que iam sair de lá, se iam ficar lá retidos. Isto é onde vive ainda. Se os russos iam chegar e iam, sei lá, tê-los, expatriá-los. O João e a Ana estiveram lá quando os russos estavam em Bucha, eles estavam em Kiev, estavam a 10 km. Podiam entrar e o futuro deles era o que eles quisessem. E têm experiências. O João tem uma experiência de chegar, acho que ao Intercontinental, não é? E uma equipa de jornalistas estrangeiros tinha dado de frente com um tanque russo e foi simplesmente reduzido a cinzas. O momento em que eles lá tiveram foi de facto um momento muito complicado. Como o meu momento, apesar de ter estado no Donbass e ser complicado, e há uma noite em que eu até falei com a relação, e a tal noite de que deixo sair da bolha de segurança e ficamos por nossa conta, tem um peso. Mas, quer dizer, comparado com o que eles viveram e passaram, da incerteza de o inimigo, que não é deles, mas que estava a chegar, tem naturalmente um peso muito maior. Aquilo que eu senti não foi na verdade, acabei por ser um privilegiado por todo o conhecimento que tinha, por ter, como primeiro, também com a Ana, o João e os outros, como companheiros de viagem, como camaradas de viagem, alguém que já tinha lá estado, e depois com toda a experiência do João Porfírio no terreno, fui um privilegiado e, portanto, não senti isto que eles sentiram, e percebe-se porquê. No momento em que eles lá estiveram, era preciso ser herói. No momento em que eu lá estive, era só preciso ser banal. Foi isso que aconteceu. Eu não sei se tu tiveste experiência, João, mas eu tive muito mais medo em Lviv do que em qualquer outro período da guerra. Porque eu não fazia ideia o que era a guerra. E eu achava mesmo que Lviv podia ser completamente bombardeado e desaparecer do mapa. E depois a guerra profissionaliza-se.
E uma pessoa acaba por reparar que não há assim tantos bombardeamentos para o oeste. Então, se tu tiveres que fugir, podes passar uns dias no oeste e depois voltar para leste. Portanto, o momento mesmo em que eu tive medo da guerra foi na cidade menos perigosa, Lviv. Porque eu estava mesmo tipo, o que é isto? Sim, logo no início. Não faço ideia, não sei como é que saímos de 30 km até à fronteira, passo à frente das pessoas, não posso, porque ser jornalista não me dá o direito de passar à frente de famílias que estão aqui há 25 horas para sair deste país. Então vou a pé, eu e o Tiago Miranda deixámos a nossa roupa toda, eu só levei um casaco de regresso porque nós não sabíamos se íamos ter que andar com mochilas de 20 kg, quanto tempo íamos ter que andar a pé. Por acaso, quando nós saímos, eram só uns 3 km de fila. Mas nós não sabíamos. E então deixámos toda a comida, enlatados, tudo no hotel, incluindo sapatos, roupa, e levámos só 2 pares de cuecas, 2 pares de meias e uma camisola numa mochila pequena. E deixámos tudo o resto em Lviv, para refugiados, porque eu não fazia ideia se ia ter que andar. Eu nunca ia andar 20 km com 20... ia ser muito mais difícil se tivesse que correr ou se tivesse que me esconder. Então deixámos tudo em Lviv. E pronto, e quando chegámos foram só 2 km a pé também. Podíamos ter trazido a roupa. Não sei se há mais alguma questão. E às 5, pai? É, mas temos que... É às 5. É às 5. Boa tarde. Boa tarde. Desde já, obrigado a todos pelas vossas histórias. A minha questão era se acham que nas zonas ocupadas algumas dessas pessoas que consideram a Rússia país irmão se ficam do lado dos russos. Ou seja, se há alguma possibilidade dessas pessoas ou de algumas pessoas lá estarem efetivamente do lado dos russos. Porque nesta época das fake news nós não sabemos bem o que é que podemos acreditar naquilo que lemos, não é? Ou seja, e obrigado por isso, por histórias que estão a contar, porque torna tudo muito mais credível. Só que não sabemos se essas coisas são verdade ou mentira, ou se essas pessoas estão efetivamente do lado dos russos. Se, não é como vemos agora na Palestina, e em Israel, neste caso, se os israelitas estão contra o governo, se lá também há alguns menos contra. Há ucranianos contra o governo e há ucranianos que se sentem muito desprezados pelo governo de Kiev, sim. Eu tive muito essa e que desejavam a invasão. Sim, há. Sim. Muitos ucranianos que desejavam a invasão. Talvez não desejassem a invasão, ou seja, aquela destruição toda, natural, sim. mas serem parte da Rússia, sim. Ou seja, se a invasão fosse sem mortes, ou se fosse uma tomada, não é? Uma tomada de poder, trocar o poder em Kiev e isso sim, acho que muita gente... E quem não disse é porque também éramos jornalistas ocidentais e não quis dizer. Porque eu acho que há muito mais isso de se sentirem... em Kharkiv, muita gente sente que Kiev está a tentar apagar a língua russa, que as escolas que eles sempre conheceram e os livros que eles sempre leram estão a ser proibidos, porque a cultura deles é em russo. As pessoas mais velhas têm muito esse medo, não é? De a cultura delas estar a ser substituída pela ucraniana. Que para o pessoal ucraniano não é substituição, porque aquilo é Ucrânia, mas para as pessoas que sempre leram em russo, sempre estudaram em russo, sempre tiveram todos os papéis de prediais, todos os seguros de saúde, tudo em russo, é estranho de repente haver um governo que anula a cultura deles. Por um lado eu percebo, porque não é... Também a Ucrânia tem que ser Ucrânia e eu percebo que haja apoio para livros que são em ucraniano e que haja a proibição da língua russa nas escolas ou que seja uma segunda língua porque a primeira tem de ser a língua do país. Eu consigo perceber isso, mas acho que nesse processo houve pessoas que não foram integradas ou não lhes foi explicado ou não foram tidas em consideração como elas se iam sentir distantes deste novo país que uma elite está a criar, não é? E eles, como eram daquele lado... Já para não falar no Donbass. No Donbass esquece, completamente. Eles são, a maior parte são russófonos, claro. São pessoas que se sentem russos. Portanto, se houver lá um referendo que seja livre, que nunca há, e eleições que sejam livres, provavelmente ganha a anexação da Rússia e eles são pró-russos. E não é só lá, nós em Smolin, na terra onde nasceu o Utkin, que é o Wagner, que tinha o nome do Wagner, que deu a nome ao grupo, as pessoas lá, pelos vistos, dividiam-se. Nós, a certa altura, o Fixer pediu a uma senhora que casou o Wagner, quando ele vivia lá e casou com uma ucraniana, na terra dele, e ela ligou à nossa frente ao Mayor, ao Presidente da Câmara Local, e ele disse, estou para canto, e disse não queria falar, etc. E assim que ele desliga a chamada, ele é pró-russo, deixem estar. E havia muita gente, de facto, não é só no leste, mesmo em terras meio da Ucrânia, em que há uma maioria de russófonos
e portanto as pessoas sentem-se mais russas do que ucranianas. E isso é que é a complexidade também de toda esta guerra. E essas pessoas, claro, hoje são meio que sofrem, não bullying, mas retraem todos os seus sentimentos russófonos e aquilo que gostam da cultura russa, porque também, de certa maneira, também não têm a liberdade medo mesmo, de exprimir isso. Sim. Eu acho que há pessoas que eu entrevistei que tinham medo mesmo de se expressarem russo. De se expressarem russo nas terras que eram ucranianas, que não achavam que aquilo... Se os ucranianos ganhassem, eles iam ter problemas em encontrar trabalho e coisas assim. Muito obrigada. Muito obrigada aos três. Eu tenho que fechar esta sessão porque a Ana França tem que ir moderar uma mesa agora ali às 5 na tenda principal e para não me matarem. Tenho que te Sim, são 16h15, são 16h15, acho que sim, ainda mas toca. se houver alguém que queira um autógrafo, ainda podes dar a conhecer. Sim, ainda posso. Queria agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigada.